Foi levado para cartório novamente, para colher um novo depoimento, confirmando a morte e descartando o latrocínio. O depoimento foi tomado por volta do meio-dia. Deu essa versão, só que nessa versão ele não deu, na presença do advogado, com a escrivã, ele não falou do caso da Célia e também não falou da participação de ninguém. Ele assumiu sozinho a morte da Célia, no segundo depoimento. Após o segundo depoimento, já era por volta do meio-dia, o delegado já havia solicitado a criminalística no local. Nós fizemos um prévio levantamento do local, eu e a investigadora Devani, mas o levantamento do local oficial do crime foi feito pela criminalística de Londrina, que esteve no local. Eles fizeram o levantamento, fizeram as fotos, e a gente estava indo almoçar. Quando, a caminho do restaurante, nós recebemos uma ligação da Polícia Militar, dizendo que tinha localizado uma bolsa esportiva da marca Capa, com facas, luvas manchadas de sangue e lacres jogados lá no núcleo Adriano Correia. Eu frisei a marca da bolsa porque no levantamento de local eu vi uma alça da bolsa Capa em cima do tanque, mas eu não vi a bolsa. E quando ele me falou a marca da bolsa, eu já presumi que era a bolsa da cena do crime, que essa bolsa tinha estado na cena do crime e poderia estar com os objetos usados no crime. Como o Bruno havia dito que tinha cometido o crime sozinho, a gente ficava o questionamento de como aquela bolsa teria ido parar lá, bem como o veículo teria ido parar no João Paulo. Nós voltamos para a delegacia, a Polícia Militar estava fazendo a apresentação da bolsa na delegacia, e nós mostramos para ele: Bruno, nós encontramos essa bolsa aqui, essa bolsa é sua, que estava na sua casa. Ele não teve como dizer não. Aí mostramos a faca, ele olhou assim, meio que assustado. Aí, em off, começamos a conversar com ele, e ele nos deu a participação do Bruno Albino. Mas formalmente, no depoimento, não, veja só, formalmente, no interrogatório dele, ele não tinha colocado ainda a versão nem da Célia e nem do Bruno Albino. No segundo depoimento, ele disse que havia cometido o crime sozinho. Sozinho, exatamente. Tá. Aí, informalmente, quando vocês chegaram com a bolsa, aí que ele passou a relatar o Bruno Albino como que teria participado porque faltava saber como é que o veículo e a faca teriam saído da casa se ele estava sozinho no local. Exatamente. Aí ele informalmente, ali na conversa comigo e com a Devani, ele revelou a participação do Bruno Albino. E começamos a fazer diligências para localizá-lo. Ele disse onde é que trabalhava, a gente foi no local de trabalho, ele não trabalhava mais, já era por volta de umas 16 horas, mais ou menos. E no local de trabalho nós conseguimos localizar o endereço dele. E no endereço do Bruno Albino, nós localizamos a moto pertencente ao Bruno José, que estava na casa dele. Mas nós não tínhamos a história completa sobre isso, como que essa moto teria parado lá, né? Mas o Bruno Albino, a gente já tinha informação passada pelo Bruno José, que ele havia participado do crime. Ele havia levado a bolsa e o carro, para simular o latrocínio. Diante dessa informação, a gente... Roberto, desculpa o esclarecimento. Nessa conversa informal, antes de passar isso para o papel, o Bruno deu detalhes de como foi combinado, o que foi prometido, se foi prometido alguma coisa para o Bruno Albino. O senhor se recorda? Eu não me lembro se nesse momento a gente questionou ele a respeito de alguma vantagem que ele teria oferecido porque era já por volta das 15 horas, a gente já estava desde as 3 horas nesse caso, não havíamos parado. Então a gente queria fechar esse caso com o quê? Já tínhamos um homicídio, um autor, veículo e objetos
de mais pessoas. E quando ele disse do Bruno Albino, a gente começou a entender, começou a história ficou um pouco mais consolidada. Não foi feito mais nenhum depoimento. Nós, após acho que uns 5 dias, acho que no dia 14 acho que de maio, ele foi ouvido novamente na delegacia. E nesse depoimento, aí ele fechou formalmente a participação do Bruno Albino e também revelou a participação da Célia. Como que se deu? Inicialmente, dizendo que ele havia contactado o Bruno Albino antes, dizia que ia matar a esposa e que ia forjar um latrocínio. E o Bruno Albino teria que ajudá-lo a dispensar o carro, os objetos usados no crime, e roupas, provavelmente que ele deveria estar suja de sangue. E nesse momento, nesse depoimento, ele detalhou essa situação. O Bruno Albino perguntou para ele se ele tinha arma de fogo para cometer o crime. Ele disse que não. Bruno Albino se prontificou a achar uma arma de fogo para ele. Só que ele, nesse momento que ele prometeu acertou de achar uma arma de fogo, a conversa se encerrou por ali. Na sequência das investigações, na sequência do depoimento, ele disse que a partir daí ele se encontrou com a Célia no Motel Troia em Londrina no dia 3 do mês, e comentou com a Célia que iria matar a Jéssica e que iria forjar um latrocínio. No depoimento dele ainda, a Célia disse para ele que já estava tudo planejado. Nesse momento ele falou que já tinha contratado alguém que não se preocupasse com os detalhes. No depoimento dele, no dia 3 no motel, a preocupação dela foi se estava tudo planejado para não ter problemas. Na sequência do depoimento dele, ele diz que no dia 7, se não me falha a memória, ele se encontrou com a Célia numa praça da cidade de Arapongas. E novamente, entre as conversas que tiveram, relatou que ia matar a Jéssica. E agora, nessa parte do depoimento, ele disse que a Célia ia ficar encarregada de ficar com a Isabela, a filha do casal. Roberto, só até para os jurados entenderem esse cronograma, porque você está falando em dias, né? Dia 3, dia 7. A Jéssica, ela foi morta no dia 9, na madrugada do dia 9, do dia 8 para o dia 9. Correto. É isso? Correto. Tá, então, no dia 7 teria sido no dia anterior, então, e no dia 3 teria sido na sexta-feira. Então, só para entender esse lado cronológico. Correto. Que a Célia teria que ficar com a Isabela para que o casal ficasse sozinho. Iam simular uma viagem para o Paraguai, iam sair de madrugada e aí ele ia cometer o crime. Já no dia 8, era véspera, uma solenidade na escola do Dia das Mães. E a Isabela tinha uma apresentação. A Célia veio de Arapongas para essa apresentação juntamente com a Jéssica, que estava em casa, e a Célia ia na casa da Jéssica se aprontar para essa apresentação. O Bruno foi buscar a Célia no ponto de ônibus, ali na Munhoz da Rocha, atrás do Banco Itaú. Novamente comentou com a Célia do que ia fazer e disse ainda que ia acertar os detalhes com o Bruno Albino. Então ele deixou a Célia na casa para se arrumar para ir em apresentação e foi atrás do Bruno Albino. Ele foi atrás do Bruno Albino, ele foi na casa dele, pegou o Bruno Albino, levou no local aonde queria que dispensasse o carro e acertou o restante dos detalhes, sendo que o Bruno Albino disse para ele que não teria conseguido a arma de fogo. Então ele resolveu que ia matar mesmo com uma faca. Após essa ida e passado aos últimos detalhes, os últimos acertos do detalhe da morte da Jéssica, ele voltou para casa. A Célia e a Jéssica mais a Isabela foram para a apresentação. Depois da apresentação, o Bruno foi buscar a Isabela no colégio,
voltou para casa, enquanto Célia e Jéssica ficaram no jantar. Após esse jantar, o Bruno foi buscar as duas lá na escola e já com a Isabela, levou Isabela para Arapongas, na casa da Célia. Conforme haviam combinado, haviam tratado anteriormente. O Bruno voltou com a Jéssica de Arapongas, foram, acho que comer lanche, foi tirar dinheiro do banco, passaram por alguns locais. E em casa, na hora de dormir, o Bruno não conseguia dormir. Segundo ele, no seu depoimento, ele ficava, levantava, fumava, até mencionou que tomou um Red Bull, né, até o horário determinado. O horário que ele havia combinado com o Bruno Albino seria 2h30. Às 2h30 da manhã, né, isso já estávamos no dia 9. Né, às 2h30 da manhã, o Bruno Albino teria que estar lá para fazer o que havia sido combinado, que era pegar a arma do crime, as roupas sujas de sangue e subir com o carro para forjar o latrocínio. Às 2h15, ele levantou e acordou a Jéssica. A Jéssica levantou, ele foi para fora, botou uma luva para recolher as fezes dos animais, né, conforme tinham combinado, que iam viajar. E quando ele entrou na cozinha, a Jéssica questionou ele por que ele não havia dormido e começou a brigar com ele por ciúmes. Essa toda é a versão dele, né, Roberto? Isso tudo é a versão do Bruno. Exato. É o depoimento do Bruno, Exato. o terceiro depoimento dele na delegacia. E nesse momento, ele começou eles começaram a entrar em vias de fato, ele passou a mão na faca e começou a desferir golpes. Ela tentou se defender e foi recuando e ele atingindo ele com golpes de faca, até que ela ficou encurralada no banheiro. Dentro do banheiro ela caiu e ele continuou esfaqueando ela. No momento, a faca escapou da mão dele e fez um corte na mão dele. Ele se feriu nesse momento. Aí ele cessou os golpes e quando ele saiu do banheiro, o Bruno Albino já estava na cozinha esperando a bolsa com os objetos para levar embora. E assim ele fez. O Bruno Albino estava com pressa, né, de prender logo. Ele colocou a faca, os lacres, a luva suja de sangue, as roupas, e o Bruno Albino assim o fez. Ele pegou a bolsa com esses materiais, catou o carro. Ele tinha contado com o auxílio do Gelson, né? Quando eles combinaram no dia 8, após deixar a Célia em casa, o Bruno foi na casa do Bruno Albino e o Bruno Albino falou: olha, eu preciso da moto para poder vir da minha casa à sua casa para pegar o carro, eu não tenho veículo para vir. E o Bruno José passou a moto dele para o Bruno Albino. Então o Bruno Albino, no dia 8 para o dia 9, ficou com a moto do Bruno José. A Jéssica até chegou a perguntar: onde você vai com a moto? Eu falei: nós estamos vendendo a moto, vou passar ela para o comprador. A hora que ele chegou em casa sem a moto, ela não fez mais perguntas, mas a moto já estava com o Bruno Albino. Então, quando o Bruno Albino saiu da casa do Bruno José com os objetos, ele pegou o veículo e passou pela moto. O Gelson havia levado ele, esperado na esquina de baixo, para que ele fosse dispensar os objetos e o veículo, e depois o Gelson traria ele de volta na moto. Certo. Posso fazer um questionamento? Até então, pelo que eu estou entendendo e pelo que tem, o Bruno, vamos falar assim, Bruno executor, que são dois Brunos, né? E é difícil. Tem o Bruno executor, que é o Bruno Costa, e tem o Bruno Albino, tá? O Bruno executor, ele tinha combinado com o Bruno Albino. Ele sabia da existência, o Bruno executor, Bruno Costa, sabia da existência do Gelson? Não, pelo depoimento dele, em nenhum momento ele mencionou o nome do Gelson. Ele tinha combinado com o Bruno Albino. Tá certo. Pode prosseguir. E assim o fez. O carro foi dispensado no João Paulo, depois nós localizamos, e a bolsa foi parar no Adriano Correia e as roupas também em diversos locais.
que no depoimento do Bruno Albino, ele disse que quando ele foi embora, ele dispensou esses objetos. Bem, Roberto, antes do crime, antes da chegada do Bruno Albino, os dois Bruno conversaram e acertaram também questão financeira, né? É correto. O valor a ser pago para o Bruno Albino seria 400 reais. Mas no depoimento do Bruno Albino, quando ele entrou na casa, de pé, que o Bruno passou os objetos para ele, o Bruno Costa deu 540 reais. Ele tinha combinado um valor para a execução desse serviço. O Bruno Albino, ele chegou a relatar se viu sangue na mão do Bruno Costa? Correto. Quando ele entrou na cozinha, que o Bruno Costa saiu do banheiro, ele viu sangue nas mãos do Bruno Costa. Roberto, você foi até o local do crime, teve o primeiro contato, conversou com o Bruno, ficou muito bem esclarecido. Pelo local do crime, tá? Haviam manchas de sangue onde? Você se recorda, assim? Na cozinha. Só na cozinha? Só na cozinha. Não, eu estou falando assim. Na cena do crime? Na Isso, cozinha. eu estou perguntando na cena toda do crime. A cena do crime tinha sangue, gotas de sangue na cozinha e muito sangue no banheiro. Tá, então, Pode. Porque quando eu cheguei no local, a Jéssica estava no banheiro, ela estava morta, então tinha muito sangue no chão do banheiro, na parede do banheiro, indicando que ali havia sido um local que os golpes de faca teriam sido dados ali. Certo, mas a grande concentração de sangue, então, não estava na cozinha? Não, estava no banheiro. Tá, ou seja, onde teriam acontecido os golpes? Você, pela sua experiência, pela percepção que você teve ali no local? Pela quantidade de sangue na cozinha e no banheiro, dá para dizer o seguinte, que iniciou-se na cozinha os golpes e foram terminar no banheiro, com a grande quantidade de sangue que ficou no local. Mas onde o Bruno Costa teria se cortado? Foi no banheiro ou teria sido na cozinha? Sabe, ele teria dito isso? Segundo o depoimento ainda, no final dos golpes de faca, a faca escapou da mão dele e feriu ele. Tá certo. A questão de ter deixado... A Isabela é a filha do casal, tá? A filha do Bruno e da Jéssica. A Isabela teria ficado na cidade de Arapongas, né, na noite do crime. Foi esclarecido por quê essa situação ou não? Porque, segundo o Bruno, eles teriam marcado uma viagem para o Paraguai. E a Isabela ia ficar na casa da mãe para facilitar. O que não ficou esclarecido... Roberto, só um detalhe. A Célia sabia do plano segundo o Bruno. Conforme os encontros anteriores a esse dia, a Célia tinha ficado encarregada de ficar com a Isabela naquele momento, para o casal ficar sozinho. Tá. Então, essa seria a ideia. A Isabela ficaria em Arapongas com a Célia, eventualmente para deixar o Bruno livre na questão da execução. Segundo o Bruno, conforme havia planejado. Certo. Você sabe dizer onde moram os pais do Bruno Costa? Quase em frente à residência da Jéssica e do Bruno. Certo. O Renan, irmão da Jéssica, iria no Paraguai junto com eles? Sim, o Renan iria junto com eles. E o que também não ficou esclarecido é por que o Renan não veio com eles, já que eles teriam ido levar a Isabela para facilitar a viagem, né? Por que a Isabela ficou e o Renan não veio para Apucarana para seguir em viagem daqui de Apucarana para o Paraguai? Essa situação ainda não ficou esclarecida. Não ficou esclarecido? Não. Tá. Foi questionada a Célia sobre isso? No depoimento da Célia, ela disse que ela não entendeu o porquê que o Bruno não quis trazer o Renan para Apucarana. Certo.